Agradecendo o apoio cultural de Prominas e de Cortinas Carnot, vamos iniciando mais um programa Direito do Cidadão, através da TV Sete Lagoas, canal 13 da NET. E também agradecendo a sua presença aí do outro lado, sempre conosco. Quando você tiver alguma dúvida a respeito de relações de consumo, você pode enviar o seu pedido, o seu assunto, a sua dúvida, para o nosso e-mail, que é o contato@tv7lagoas.com.br. E nós estaremos focalizando o seu assunto aqui no nosso programa, e quem vai responder para você é o nosso professor e advogado Chicão, que é o nosso assistente jurídico aqui no programa. Prominas 3771-7969, Cortinas Carnot 3774-6666. São os nossos apoiadores culturais no programa Direito do Cidadão. Professor Chicão, temos já algumas dúvidas para serem respondidas aqui dos nossos amigos telespectadores, e dizem respeito a matrículas, deveres e direitos da escola e dos pais. A primeira pergunta vem de um telespectador que diz o seguinte: gostaria de saber se um juiz de direito e promotor podem interferir e mudar o modo de fazer matrícula escolar de uma escola estadual para o primeiro ano de uma particular? A pergunta, Ronaldo, e primeiro boa noite para nossos telespectadores, é um prazer estar aqui com você novamente. A pergunta é meio capciosa e eu, sinceramente, mesmo eu lendo a pergunta, eu não entendi bem, que são duas coisas totalmente distintas. Primeiro, a escola particular, ela é cercada de várias medidas provisórias que fazem com que a relação seja de consumo e que nessa relação seja exibido um contrato para ambas as partes assinarem. Na escola estadual, basta assinar lá, a escola tem a vaga e o pai do aluno levar os documentos, que já está automaticamente matriculado, né? Então é uma relação totalmente diferente. Quer dizer, se ele está saindo da escola, a escola pública para particular, ele pegou a transferência, ele pode matricular, desde que haja vaga no outro, né? Agora, se você está saindo da particular para a escola pública, logicamente aquele contrato vai ser encerrado, e eu entendi mais basicamente, seria no meio do ano, né? Está saindo, mas tem um contrato em vigor. Então ele quer encerrar. O que é? O contrato pede que uma das partes, que no caso é a parte dos pais que está tirando o aluno, ou então a própria pessoa, que é o contratante, ela avise 30 dias antes que está rompendo o contrato, né? E por escrito. Então ela vai pagar a mensalidade gerada naqueles 30 dias e, logicamente, naqueles 30 dias, ao máximo, vai ser expedida a transferência com o histórico escolar. Como qualquer contrato que é um estabelecimento de direitos e deveres e é consuetudinário, quer dizer, é de comum acordo entre as partes? A partir da hora. Com o particular ela pode fazer isso, mas quanto à escola pública, parece-me que já existe um contrato tácito que é determinado pelas leis que determinam a atividade. São as leis que regem, vem desde a lei de diretriz básica, né? E na parte estadual são regidos pela Secretaria Estadual de Educação e as superintendências, e na parte, que é a parte até ensino médio, né? E a parte de ensino superior é regida pelo MEC, né? Gostaria de lembrar, inclusive, ao nosso missivista, que encaminhou o pedido aqui de esclarecimento, que o agente público, né, a pessoa, o funcionário público, e nesse caso os diretores, os professores, os servidores de uma escola pública são todos servidores públicos. Sim. O servidor público tem que fazer tudo aquilo que é determinado em lei, só pode fazer. Só pela lei. Quanto ao cidadão comum, no caso aí nós podemos incluir então as escolas particulares, ele só pode fazer o que a lei não proíbe, né? Só pode fazer o que a lei não proíba. E se a lei proibir, ele não pode fazer. De direito administrativo. Muito obrigado. Então, nesse caso aí, essa pergunta, se o juiz de direito e promotor podem interferir, é necessário realmente que haja interferência? Se não conseguir um consenso entre as partes, ou uma das partes está
impedindo, ou seja, que o aluno vá para a escola pública, ou que saia da escola particular, aí, se houver esse impasse, né, aí pode fazer a queixa para o promotor público, que logicamente vai, se acolher ou não, se acolher, vai encaminhar para o juiz, né, para decidir. Isso aí geralmente resolve-se dentro da escola. Eu acho, sinceramente, não precisa. Mas o juiz está lá para julgar, né? Ele é dentro da magistratura, ele é o poder máximo, né? Ali para poder julgar aquela causa, na sua competência, seja estadual, federal ou instância superior, né? A pessoa fala aqui em contrato, né? Nesse caso aí. Existe esse contrato mesmo entre a direção de uma escola particular e o responsável pelo aluno, ou o próprio aluno quando ele seja maior de idade? Não, o contrato sempre tem, de qualquer jeito. Bom, se a escola for avacalhada, não, né? O certo é ter no mínimo um contrato de 1 ou 2 páginas. O contrato que eu costumo elaborar para as escolas, esses dias 2 advogados me pediram o contrato, são 5 páginas, mais uma página que os pais enchem os dados. Mas hoje em dia, Ronaldo, eu queria explicar por que é tão grande. Hoje em dia o conceito nosso de contrato e da sociedade enquanto família mudou muito. Antigamente o pai era o chefe da família, quando nós estudamos, né? Hoje em dia, os contratos que eu faço, a primeira pessoa que aparece é a mãe. Por quê? Porque todo mundo tem mãe, logicamente, né? Segundo lugar, o pai ou o responsável. Por quê? O pai pode trabalhar fora no exterior, o pai pode estar em processo de separação, o pai pode ter morrido, né? O pai pode não estar economicamente ativo, não está trabalhando, né? É o avô, é o tio, é o irmão, outra pessoa, ou até a tia, não precisa ser do sexo masculino, né? Talvez a mãe e a tia que estão pondo o menino na escola, ou a mãe e a avó. Parece que eu entendi bem a sua colocação. Então, mas hoje em dia, não é uma pessoa que faz o contrato, são 2. São contratos solidários. Quer dizer, os 2 atuam do mesmo jeito e responsabilizam pela mensalidade, ou seja, pela anuidade, e pelo aluno também. Tem gente que acha que é só pagar mensalidade, mandar o menino para a escola, né? Tem uniforme, tem material, tem merenda, tem o comportamento da criança, que o pai é responsável. Todos os direitos e deveres das partes. A segurança em pegar o menino na porta de escola ou entregar ele na porta da escola. A porta da escola que eu falo é da porta para dentro. Hoje em dia eu vejo muito isso. A pessoa deixa do outro lado da rua e manda o menino atravessar. Eu já vi isso com oficial de exército. Eu parei o carro, não tinha placa, eu notei o chassi. Liguei para o exército, quando chegou lá o cara pegou 10 dias de cadeia. Deixou o filho do capitão atravessar a rua sozinho, um menino de 4, 5 anos de idade. Quer dizer, o menino tem competência para isso? Tem. Mas ele é menor, ele não pode responder pelos seus atos. Ele consegue atravessar a rua, ele não é aleijado. Ele consegue. No mínimo é a exposição de incapaz a um risco que pode ser eminente ou não, né? É claro, mas eu queria fechar em cima que esse contrato é que dá o foco nos direitos e deveres da escola e dos pais, que todo direito vem de um dever cumprido. Então, se a pessoa não cumpriu aquele dever, fatalmente ele vai perder o direito dele. Lá na frente vai perder algum direito. E é esse caso da primeira pergunta aí. Se o juiz vai julgar, se a pessoa não cumpriu o dever nenhum, como que o juiz vai julgar? Né? É claro que vai julgar com quem cumpriu o dever. Então, você falou algumas coisas que eu reputo da maior importância. Eu estava anotando aqui. Nós temos filhos, né? Mas é o seguinte, o contrato estabelece os direitos e deveres das partes envolvidas nesse mesmo contrato. A escola ela é obrigada a disponibilizar para o aluno as aulas, os profissionais que vão atuar, o corpo docente da escola, né? Serviçais que vão atender aqui as necessidades de limpeza, segurança, tudo mais na escola. O tratamento igual. Mas e essa turminha hoje em dia, principalmente adolescentes e pré-adolescentes, que não estão assim bastante inteirados dessa situação, daqueles direitos que também cabem ao aluno. Por exemplo, comparecer na escola no horário definido para as aulas,
O professor é obrigado a cumprir o seu horário de trabalho, mas o aluno também não é obrigado a cumprir o seu horário de se apresentar no colégio para receber as aulas? O serviço, no caso. Enquanto ele for menor de idade, o pai é responsável, né? A partir dos 18 anos, ele já passa a ser o responsável. Aí que vai matar a aula mesmo, né? Que se ele é menor de idade, a escola, ou seja, não comunicou para o pai que o menino mata a aula, que não chega no horário e tudo, e que é um menino, vamos dizer assim, irrequieto, né? Não vamos dizer que é problemático, porque problemático, todo problema tem solução. É inquieto, né? Então é diferente, né? Porque um é mais agitado, o outro é mais quieto. Então é inquieto. Né? Aliás, também é uma particularidade interessante, que a escola também inclui em suas obrigações aquela de ajudar os alunos a seguirem pela vida sabendo como resolver os seus problemas. Isso também pertence à escola. Embora atualmente o pessoal pense muito só na parte tecnológica, no ensino, somente na parte ali das lições de aula, de cada matéria, e se esquece que também a educação como um todo é muito importante. A educação eu vejo que tem várias facetas, né? A educação que se dá em casa, aquilo ali praticamente não se compra em lugar nenhum, né? E o pai vai saber repassar e cobrar da criança, colocar limites nela, né? Agora, entrando para a escola é obrigada a dar educação pela parte pedagógica, educacional, né? Ela é obrigada. Mas isso não quer dizer que ela não dê alguma coisa a mais. Ensinar a aula, ter uma aulazinha de etiqueta, pessoa sentar na mesa, saber comportar, né? O menino não pegar o garfo e pentear o cabelo com o garfo, e vai por aí afora, jogar o talher no chão, apanhar e pôr em cima do prato de novo. Esperamos que volte a cadeira da educação moral e cívica, que estão cogitando agora da volta, né? É muito importante porque ela ensina o aluno a seguir pela vida e levando consigo os ensinamentos que foram dados pelo professor de outras matérias. Então, nós vamos encerrar esse bloco agora. Daqui a pouco voltaremos então com o nosso Direito do Cidadão.